Graças e paz, amados. Vamos ler o livro aqui de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 24, que diz o seguinte: E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada desse teu mal. Alguns textos falam ele dizendo: seja livre desse seu mal. Talvez, meu querido, muitas pessoas hoje vivem presas, né, a uma religiosidade, vivem presas diante de uma adversidade que acarreta sobre a sua própria saúde, de modo que o texto diz que essa mulher, ela sofria nada mais, nada menos do que 12 anos. E a Bíblia diz que ela vivia padecendo na mão de médicos. E diz o texto que todos os seus recursos já haviam terminado. E quando ela investia nisso com a esperança de ficar livre, e ela não aproveitava, de modo que o texto diz que o problema dela cada vez ficava pior. E não só bastasse em relação a esse sofrimento, ela sofria também em relação à religiosidade judaica. Todos nós conhecemos a história. Toda mulher que vivia o período menstrual, na época, era comparada imunda. A palavra diz que a religiosidade judaica, em relação a esta mulher, a todas as mulheres da época, vivia um período, né, de ausência, de modo que aquele que o tocasse seria imundo, e aquilo que ela tocasse seria imundo, aonde ela sentasse, se qualquer indivíduo sentasse no lugar que aquela mulher sentasse, possivelmente teria que se lavar. Isso era uma agonia, era uma, uma pressão psicológica no coração do homem. De modo, meu querido, que aquela mulher, ela, quando terminou ela olha e percebe que todos os seus recursos haviam terminado, instalou-se nela uma fé extraordinária. O que instalou no coração dessa mulher era uma fé radical. E isso, muitas das vezes, tem que acontecer em nós, de modo que, na maioria das vezes, nós só praticamos essa fé, exercitamos essa fé, quando a gente olha para o lado e percebemos que todos os nossos recursos terminaram. Todas as portas que batemos se fecharam. De modo, querido, que as coisas, quando acontecem dessa forma, aí instala em nós esse desejo de buscar, de praticar essa fé. O que a gente vê, a palavra de Deus diz, que havia uma enorme quantidade de pessoas tocando Jesus, né? Muita gente hoje está assim, meu querido. Muita gente toca em Jesus, mas não alcança a bênção. Muita gente ora a Deus, mas de fato não adora, né? Muita gente louva o Senhor, mas não há adoração sincera. Muitas pessoas hoje vão a trabalho de consagração, trabalho de libertação. Há anos tocavam, mas não recebiam nada, né? Oravam, mas não tinha aquela oração de fé. Louvavam a Deus, mas não adoravam.
Era exatamente o cenário que aquele povo vivia. Muitos ali tocavam, mas não havia objetividade, não havia compromisso. Simplesmente estavam ali em curiosidade. Mas aquela mulher não. A palavra de Deus diz que aquela mulher tocou na orla dele. Possivelmente, como eu mesmo disse, aquele que era tocado por ela era comparado ao mundo. E aquela mulher fez o possível para que, no seu anonimato, manifestasse o poder dele. De modo que o texto diz que ela apenas tocou na orla das vestes dele. Não tocou em sua pele. Possivelmente aquela mulher fez o possível para poder fazer com que o próprio Deus, fosse intocável em relação à própria pele dela, próprio contato com ela. Ela simplesmente fez por fé. Eu não preciso tocar nele. Basta apenas eu tocar nas vestes dele. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele percebe. Até assim, irmão, quando a nossa fé radicaliza, nós radicalizamos essa fé, até o poder de Deus sai de forma sem que ele o queira fazê-lo. De modo que ele ficou olhando, observando. A gente fica até meio que boca aberta. Poxa, mas Deus não sabe todas as coisas. Mas ele olha com aquele olhar de graça, aquele olhar de amor, e percebe, e pergunta aos seus discípulos, poxa, alguém me tocou? Ele disse para o Senhor, a multidão te aperta, tu está me dizendo que me tocou. Eu sei que o povo me apalpa, mas saiu de mim poder. O poder saiu sem que eu liberasse, sem que eu quisesse, saiu pela graça. Muitas das vezes, irmãos, a nossa fé faz com que esse Deus não aguente. A palavra de Deus diz que tem uma coisa que Deus não suporta, não rejeita, é uma oração de que vem do coração contrito. A palavra diz daquela mulher de Fenícia, se não me engano, me lembro, a palavra de Deus diz que ele queria ocultar-se, mas ele não pôde ocultar. Tem hora que Deus não pode fugir de nós. Quando ele vê em nós esse coração alegre, contrito e sincero. O texto diz que ela falou com verdade. Ela apenas disse, Senhor, foi eu que lhe toquei. Aí Jesus diz, minha filha, seja livre desse teu mal. Não é à toa que ele diz, eu sou a porta. Ele diz que a porta que entra por ele, a pessoa que entra pela porta que ele é, de fato, não é confinado. A religião, ela confina você, ela te prende, simplesmente ela te faz de escravo. Era o que aquela mulher vivia, escravizada pela religiosidade. Mas quando ela se deparou com a porta da graça, ele diz, aquele que vem em mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele fala, você entra, mas ao mesmo tempo que você entra, você sai. Ou seja, ele está dizendo para você, você é livre. Imagina um indivíduo num ambiente escuro, ele procurando, aí a porta fala, ei, estou aqui. Aonde? Aqui, mais para a direita. Vem para cá, entra. Vem para cá que aqui tem luz. Irmãos, Jesus é a porta, o resto é parede. Né? Jesus é a porta que você entra e sai. A religiosidade apenas te prende, ela é parede, ela te confina. Mas Jesus não. Aquele que entrar, sairá e encontrará pastagem. Foi o que aconteceu com essa mulher. Vivia aprisionada, teria que viver confinada por causa desse problema, desse seu mal. Aí Jesus fala para ela, filha, fique livre desse teu mal, porque a tua fé, simplesmente radicalizada, te salvou. Muitas das vezes, meu querido, você viveu tanto tempo na casa de Deus, você viu muita gente ser curada, talvez você até tocou, experimentou, mas não recebeu. Mas quem sabe você está determinado, assim como essa mulher. Hoje eu vou sair de casa e vou receber a graça. Porque hoje eu não vou tocar por curiosidade, eu vou tocar pela fé. Que você, meu querido, possa meditar e através desse tocar
da graça de Deus, ele te renove. Que Deus, irmão, possa te abençoar em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, meu querido. Que Deus possa te abençoar de forma rica e abundante, em nome de Jesus. Graças a Deus.